Continuando a falar sobre probiótico, alimento probiótico, nós vimos que probiótico quer dizer a pró-vida e que probióticos são alimentos ou suplementos que contêm células vivas, bactérias vivas, que elas podem continuar vivas no nosso corpo e que nos vai trazer um grande benefício. Isso quer dizer probiótico. E hoje quero falar sobre o kombucha, que também é uma bebida probiótica, mas antes quero falar um pouco sobre essa questão de bactérias vivas e como deve ser a nossa alimentação quando nós queremos que o trato gastrointestinal seja habitado pelas bactérias vivas, que vai nos trazer benefício. Nossa alimentação deve ser rica em fibras, principalmente fibras vegetais solúveis em água. Eu vou citar quais são esses alimentos, porque no geral os alimentos, legumes, verduras, sementes, leguminosas, elas são ricas em fibras, mas tem uns que são mais preferidos pelas bactérias. São alho poró, aspargo, cebola, chicória, trigo em grão, e aí entra todos os grãos, a chia, a quinoa, a linhaça, a banana, cevada, centeio, tomate, mel, enfim, todos os alimentos vegetais. Eles são ricos em fibras solúveis. Então, eu disse que no nosso organismo nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias e que para cada uma célula nossa, eu tenho mais 9 bactérias que vivem comigo no meu corpo, no meu intestino, no meu estômago e que fazem parte da minha vida do dia a dia. Elas, quando nós ingerimos, algumas bactérias vivem alguns dias no nosso trato intestinal, outras vivem até alguns dias, semanas, mas elas não vivem assim porque você se alimentou com o leite de kefirado, então você está cheio de bactérias no seu trato intestinal, então tá beleza. Não é assim. Nós devemos diariamente comer, nos alimentar desses alimentos probióticos e também devemos comer esses vegetais que vai servir de substrato para essas bactérias, ou vai servir de alimento para essas bactérias. Então nós podemos dizer que, bom, então não sou o que eu como, na verdade eu sou aquilo que eles comem, as bactérias. É mais ou menos isso, né? Então é muito importante a nossa alimentação, o nosso dia a dia. E outra coisa importante é que o açúcar é contra as bactérias. As bactérias morrem quando nós comemos muito açúcar. Açúcar branco, muita coisa doce ou muitos alimentos que vão se transformar em açúcar. Então devemos evitar os açúcares em geral. Eu vou falar do kombucha hoje para uma coisa prática aqui para nós. Aqui eu tenho o kombucha, eu guardo assim com uma proteção contra a luz solar, a luz excessiva, não precisa ser solar mesmo, essa luz excessiva não faz bem, nós fechamos assim. O kombucha é uma colônia de bactérias e leveduras e se chama SCOBY, que em inglês quer dizer que é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Ela tem a tendência de sempre criar um novo SCOBY aqui em cima. Vou mostrar aqui, dá para tirar esse um que formou. Ela tá fininha ainda. Eu vou tirar aqui para cá. Essa forma de fermentação que eu não vou tirar todo ele, vou deixar uma parte até razoável aqui na parte de baixo. Não vou tirar do vidro todo o conteúdo, vou deixar e eu vou adicionar aqui o chá. Ele então se alimenta
do chá açucarado, e tem que ser um chá que tenha cafeína. São então chá verde, chá branco, chá preto, chá de chimarrão. Esse daqui eu fiz com chá de erva mate, do chimarrão. Não pode ser chás que tenha essência, tenha óleos essenciais presente, porque o SCOBY, ela não vai gostar de óleos. Se você quiser colocar algum chá que tenha algum óleo essencial, ser na segunda fermentação. Aqui é a primeira fermentação. E eu vou colocar nesse vidro, no plástico aqui, para fazer a segunda fermentação. Aqui eu já coloquei cerca de um copo de suco de uva, tem. Tá bem forte de suco de uva. Para fazer a segunda fermentação, que é para saborizar e gerar o gás, para ficar parecido um refrigerante, tá? Ele fica bem gostoso, parece um refrigerante. Para quem deixou de tomar os refrigerantes e está tomando o kombucha, então o kombucha é bem gostoso nesse sentido. Eu vou mostrar aqui, esse daqui é de suco de uva. Tomar cuidado que às vezes ele solta o gás. Pode derramar. Ficou 3 dias fermentando na temperatura ambiente. Então ele tá gasoso, não tá muito. Agora esse outro eu fiz só com o gengibre e o chá fermentado. Então qual é o processo? Nós coamos, porque às vezes ele aparece aqui algumas coisas assim penduradas na mãe, aqui no SCOBY, que são as leveduras. E eu quero coar e deixar ela para tirar. Vou tirar um pouco mais. Mas deixa eu colocar esse. Em clima mais quente, ela vai fermentar mais rápido, então nós temos que ficar de olho quando vai colocar para fermentar em lugares mais quentes. Então eu vou deixar mais ou menos isso dessa fermentação e colocar outro chá novo para fermentar por mais uma semana. Uma semana é o suficiente, porque já tem uma boa parte do chá anterior. Esse chá assado é 1 litro de água, 1 colher de sopa de chá, no caso eu coloquei o chá verde, 4 colheres de sopa de açúcar. E ele vai ficar aqui por uma semana. Esse SCOBY ele vai subir. Ele tá meio grande, já cresceu muito, ele tá com dificuldade de crescer, de subir, mas não tem problema. E aqui então começa uma nova etapa, daqui uma semana tirar, pôr para fermentar. E esse outro vai ficar para a segunda fermentação. Daqui 3 dias, mais ou menos, eu ponho já na geladeira e quando estiver bem gelado a gente vai servir. Sempre é bom que você faça também numa garrafa PET, numa garrafa assim mais, aquelas de Coca-Cola, aquelas garrafas são mais resistentes, água com gás, para ter a noção de quanto de gás está formando, para que não deixe estourar um vidro ou mesmo essa aqui eu não consigo sentir quanto de gás tem nela, então é mais para eu me orientar em relação a quanto de gás está criando. Ok? Então esse é o kombucha, que também é